E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar da nova série que estreou na HBO Max, Twisted Metal. Série que é baseada no game de PlayStation do mesmo nome. Isso aqui é uma mistura de muita galhofa, humor exagerado, muito sangue e violência. Mas será que com isso tudo ela consegue entregar entretenimento de qualidade? Vamos bater um papo sobre Twisted Metal aqui hoje. Vou contar tudo que você precisa saber a respeito de Twisted Metal, você vai ver nesse vídeo aqui. Então já se prepara, pega sua pipoca, porque tá na hora, meu amigo, daquele filmaço. Nessa série aqui, vemos a adaptação do game homônimo, lançado originalmente em 1995. A franquia, que começou no PlayStation 1, tem como uma base a história aqui extremamente simples. Aqui existe uma competição chamada Twisted Metal. Essa competição é uma espécie de gladiador, só que moderno, sobre rodas. Um grupo de pilotos com características distintas vão lutar numa arena até a morte com seus carros tunados e armamentos pesados. E ganha essa competição o último carro que sobreviver nessa arena. Mas qual o objetivo dessa competição em si? Esse torneio ele é realizado pelo vilão dessa história aqui, que é o vilão Calypso. Sim, eu sei que é difícil desassociar o Calypso da banda Calypso, mas eu vou tentar. A verdade é que não fica muito claro sobre o que ou quem é o Calypso de verdade. Ele diz aqui que o ganhador desse torneio vai ter um desejo realizado. Literalmente você vai ter um desejo realizado. É como se ele fosse um gênio da lâmpada. E o Calypso é um vilão misterioso. Não dá pra saber se ele é um homem ou se ele é uma espécie de entidade cósmica, ou se ele é até mesmo algum tipo de demônio. Isso nunca fica muito claro. E essa é basicamente a premissa desses games aqui dessa franquia. Eu disse games no plural porque se você nunca jogou Twisted Metal, essa é uma franquia que já tem alguns anos no mercado. Ela já tem um total de quase 10 jogos na praça, sendo o último sendo lançado em 2012 no PlayStation 3. Um dos grandes destaques aqui fica para os pilotos. Todos eles possuem características próprias e carros únicos. Todos eles têm uma história particular do porquê deles estarem participando daquele torneio ali. Vale destacar aquele que seria o mais famoso de todos esses pilotos, que é claro, eu tô falando do Sweet Tooth. Sweet Tooth ele geralmente aparece em todas as capas dos jogos, que ele é aquele palhaço icônico aqui, o palhaço maníaco que tem a cabeça pegando fogo. E esse personagem icônico, ele tem um destaque nessa franquia aqui ao longo desses anos todos, e ele é como se fosse uma marca registrada, um mascote meio às avessas aqui. Mas como eu disse, o último game dessa franquia foi lançado em 2012. Só que a Sony agora ela tá numa empreitada diferente, ela tá investindo em produções cinematográficas adaptando os seus jogos. Tudo isso começou com a adaptação de Uncharted, estrelado aí pelo menino Tom Holland, que é uma adaptação medíocre. Mas também tivemos adaptações positivas, como é o caso do filme do Gran Turismo, que é um filmaço e que na minha opinião foi um inusitado, mas um grande acerto. Mas a bola da vez agora é a adaptação de Twisted Metal. Bom, e aí? That's like what? All night long. Let me see that thong. Porra, pelo amor de Deus. Twisted Metal é uma série protagonizada pelo Anthony Mackie, que é o nosso ex-Falcão e atual Capitão América, e pela sempre engraçada Stephanie Beatriz, da série Brooklyn Nine-Nine. E eles formam a dupla de mocinhos aqui dessa história. Vale destacar também o palhaço Sweet Tooth, que tá aqui marcando presença como um personagem e antagonista icônico dentro dessa série. Mas como eu falei anteriormente dos games, o game ele não se aprofunda muito na história, é só aquela coisa do torneio ali e não sai daquilo. Esse é o único fiapo de história que a gente tinha até então de Twisted Metal. Porém, essa série eles expandem esse universo e criam coisas novas. Ela se permite desenvolver todo um universo que não existia nos games, que foi criado exclusivamente para fazer essa adaptação aqui. E aqui temos um futuro pós-apocalíptico em que o que restou da humanidade vive isolado em pequenas comunidades nesse mundo caótico que se tornou. E são comunidades fechadas, com muradas inclusive, para que nada do lado de fora ali possa entrar e eles possam viver isolados aqui. Nessa história aqui é contado que o causador desse apocalipse foi o bug do milênio, aquela história lá dos anos 2000, da virada do ano de 99 para o ano 2000, que ficou aquela coisa do bug do milênio que podia dar um problema mundial aí nas redes. Se você é mais novo, você não sabe dessa história, mas faz uma pesquisa rápida aí no Google sobre o bug do milênio que você vai entender o que eu tô falando. Acontece que esse evento aqui nessa história acabou totalmente com a internet
internet e com diversos aparelhos eletrônicos. Aviões desligaram em pleno ar, houve um colapso em toda a rede mundial de internet e tudo isso trouxe o caos para o mundo e colapsou geral, causando a morte de milhares de pessoas e fazendo a sociedade regredir totalmente em comparação ao que eles estavam vivendo. O Anthony aqui, ele interpreta o John Doe, que é um piloto barra leiteiro. Aqui nesse mundo existe uma categoria de entregadores intituladas de leiteiros. Esses caras, eles abraçam missões difíceis, eles têm que coletar suprimentos em uma cidade para levar até um outro ponto. E esse trabalho de entrega exige que o cara seja durão, já que ele vai ter que cruzar pelo aquele mundo devastado ali. E como a gente já sabe, em todo bom filme de pós-apocalíptico, o que mais tem naquele mundo caótico ali são bandidos e maníacos espalhados por todo canto. O John aqui, durante uma das suas entregas, ele vai conhecer a Quiet, que é uma mulher de poucas ideias que passou por vários traumas vivendo naquele mundo caótico ali. A Quiet está em busca de vingança contra um outro sujeito, o Agente Stone, que é uma espécie de agente da lei nesse mundo sem lei nenhuma aqui, já que é ele aqui que acaba decidindo quem vive e quem morre. Não precisa ser um gênio para dizer que esse cara é um mini tirano aqui nesse universo. O John vai receber uma carga de extrema importância, e caso ele consiga entregar essa carga, ele vai poder desfrutar da sua aposentadoria, já que ele vai ganhar o passe para viver dentro de uma dessas cidades aqui fechadas e assim ficar tranquilo e passar o resto dos seus dias ali. Essa temporada ela se resume na jornada do John ali ao lado da Quiet, tendo que fazer essa entrega importante e cruzando por vários territórios aqui naquele mundo caótico, lidando com todo tipo de maluco homicida e todo esse caos que tem nas estradas aqui desse mundo. A premissa aqui não é exatamente original. Twisted Metal é um apanhado de referências e coisas que a gente já viu em outros filmes do gênero. Se você misturar aqui Mad Max com Zumbilândia e com uma pitadinha de Deadpool, essa é a receita para essa série aqui. E eu acredito que eles jogaram seguro, criaram um roteiro simples, mas eficaz, que é possível você se identificar logo de cara. E eu sei que você já deve ter se perguntado nesse momento, mas peraí, cadê o tal torneio? Cadê o tal do vilão Calypso? Mas calma, jovem, calma. Tudo no seu devido tempo. Essa temporada funciona como uma espécie de introdução a esse universo. Tudo aqui é uma preparação para o torneio e é feito para contextualizar toda essa loucura que esse torneio provavelmente vai ser. Que particularmente eu achei uma boa ideia. Eles não têm pressa de apresentar aquele universo ali, de mostrar os personagens, de fazer a gente entender como funciona aquele mundo. Aparece sim vários personagens que são pilotos icônicos nos games. Vale citar também que o palhaço Sweet Tooth ele tem um arco próprio dele aqui, que se desenvolve em paralelo ao arco dos dois mocinhos aqui. E ele tem sim um grande destaque na série e com certeza ele vai ser um grande antagonista no futuro. Como o universo de Twisted Metal em si é uma grande galhofa, a série aqui em nenhum momento ela se leva a sério. Tudo é escrachado e diversas vezes o humor ele beira ao nonsense. É piada o tempo todo, eles estão sempre fazendo graça de alguma coisa, mas essa pegada assim mais engraçadona, ela pode afastar algumas pessoas. Devido ao humor aqui, às vezes eles soam um tanto quanto bobo. Eu gosto muito do Anthony aqui nesse filme, mas ele nem sempre ele entrega um humor eficiente. Diferente da Stephanie, que ela sabe trabalhar muito melhor nesse aspecto aqui do humor. Mas tem várias piadinhas que pra mim não funcionaram. Mas é aquilo, né? Tem tanta piada aqui nessa série que por mais que você ache uma porcaria muitas delas, com certeza de alguma você vai rir. Eu acho que essa questão do humor exagerado às vezes ela atrapalha um pouco no tom da série. Isso porque existem alguns momentos que a série ela tenta ser um pouco mais dramática. Ela vai explorar traumas de alguns personagens e ela muda o tom para algo mais dramático. Só que isso acaba destoando um pouco do restante da série. Como ela é muito galhofa na maior parte do tempo, quando ela tenta abraçar o drama, soa como deslocado, sabe? Que é um pouco estranho aqui e dá uma inconsistência no tom da série. Porém, a galhofa abraçada aqui, mesmo que exagerada, eu acredito que foi a melhor escolha para essa narrativa aqui. Você tem um palhaço dirigindo um carrinho de sorvete com a cabeça pegando fogo. É sério que você queria que isso fosse levado a sério? Agora, eu só espero que numa próxima temporada eles consigam equilibrar mais essa parte do humor com o drama para não ficar tão destoante aqui as duas coisas. Outro fator curioso é o formato narrativo da história aqui. Ela tem um estilo meio episódico, que era muito comum em séries do começo lá dos anos 2000. Os episódios têm aquele estilo, sabe, o episódio da semana.
muito similar a séries dessa época. A CW fazia muito isso em séries como Flash, por exemplo, e causa uma certa estranheza no início. É até difícil explicar esse formato pra vocês aqui, mas quando você assiste, você entende o que eu tô falando. E no começo tava me incomodando um pouco, eu não tava curtindo tanto. Porém, ao longo dos episódios, me clareou a mente e começou a fazer sentido. Eu pensei, isso é proposital. Como essa série fala de bug do milênio, aquela coisa lá do começo dos anos 2000, ela propositalmente se parece com séries daquela época. Então esse estilo narrativo acabou sendo uma escolha estética. A partir daí a série passou a fazer muito mais sentido pra mim e eu passei a gostar de fato dela. Porque convenhamos, tem muitos momentos que são bem divertidos aqui. No final das contas, Twisted Metal toma muitas liberdades criativas comparado ao material fonte. Principalmente que alguns games ele tem um tom meio de terror, assim, uma vibe até meio sobrenatural. Porque lembra lá quando eu falei do vilão Calypso, que eu não sabia se ele era uma entidade ou o que ele era ali no jogo? Assim como o vilão Calypso, tem vários personagens e coisas que acontecem ali que dão um toque meio sobrenatural pra trama. E isso foi deixado meio de lado aqui nessa série. Eles tentam trazer isso aqui para um tom mais realista. Mesmo que esse realismo seja levado ao limite em alguns episódios, ainda assim é muito mais pé no chão do que os games. A temporada 1 ela tem um total de 10 episódios, são episódios curtos, 30 minutos cada mais ou menos. E o ritmo dos episódios são muito bons, eles são curtos, mas eles são ágeis, você consegue assistir mais de um episódio sem se tornar cansativo. E a série começa de maneira morna, mas com o decorrer dos episódios eu fui ficando mais animado, mais empolgado, a ponto de ficar curioso de como aquilo ali ia terminar. E no final é possível criar expectativas para uma possível segunda temporada, que eu realmente espero que aconteça, já que isso aqui pode render bons momentos de loucura no futuro, e eles deixam vários ganchos inclusive para a segunda temporada. Afinal das contas, Twisted Metal não é uma série perfeita, mas ela tem bons momentos de diversão e com certeza merece uma chance. E finalmente temos um momento no cinema que os games estão recebendo boas adaptações e estão sendo tratados com respeito. Depois de um monte de adaptação medíocre, a gente ainda está longe da perfeição, mas com certeza já é possível sonhar e ter esperança que no futuro coisas boas podem vir.